a graça que sustenta e ergue o caído. Mas ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 Coríntios 12:9. Bem-vindos, irmãos e irmãs. Observe a delicadeza de uma pétala que se curva sob o sol forte, ou a exaustão estampada no rosto de alguém que deu tudo de si. A vida, em sua essência, nos lembra constantemente de nossa própria fragilidade. Não somos feitos de aço. Há momentos em que a força física nos abandona, a mente se turva sob o peso das preocupações e o espírito se sente pequeno diante dos desafios. Os números falam por si. Milhões enfrentam quadros de esgotamento, ansiedade e tristeza profunda. A pressão para ser sempre produtivo, forte e imune às dificuldades é imensa. A sociedade muitas vezes nos ensina a esconder nossas vulnerabilidades, a fingir que estamos bem, mesmo quando desmoronamos por dentro. Essa busca incessante pela autossuficiência, pela imagem de inabalabilidade, pode ser um fardo pesado demais para carregar. Mas o que acontece quando reconhecemos essa verdade simples? Somos seres vulneráveis, onde você, neste exato momento, sente que sua força se esvai, que sua capacidade de seguir adiante parece insuficiente. É no corpo que se cansa facilmente, na mente que luta contra pensamentos turbulentos, nas emoções que parecem a flor da pele, ou no espírito que se sente distante e sem rumo. Conectar-se com essa honestidade é o primeiro passo. É na admissão da nossa limitação que abrimos espaço para algo maior. Há uma promessa de poder que se manifesta precisamente quando reconhecemos nossa fraqueza. Vamos juntos explorar essa ideia e encontrar um ponto de apoio inabalável. Deixe nos comentários: em tua graça encontro força. Existe uma passagem nas Escrituras que lança uma luz transformadora sobre nossa vulnerabilidade. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, lemos uma declaração poderosa: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Para compreender a força dessa afirmação, precisamos olhar para o homem que a recebeu. O apóstolo Paulo, alguém que enfrentou perigos, perseguições e desafios incontáveis, clamou a Deus para remover algo que o afligia, algo que ele chamava de espinho na carne. Muita especulação existe sobre a natureza exata desse espinho. Seria uma doença, uma dificuldade específica, uma tentação persistente? O que importa é que era algo que o fazia sentir-se fraco, limitado. Em resposta ao seu clamor por alívio, Deus não retirou o espinho. Em vez disso, ofereceu a Paulo algo muito mais profundo e sustentador: sua graça suficiente. E junto com essa provisão veio a revelação de um paradoxo divino. O poder de Deus atinge sua máxima expressão não na nossa força artificial, mas precisamente na nossa fragilidade genuína. Essa verdade ecoa através de toda a narrativa bíblica. Pense em Gideão, um homem que se via como o menor de sua família e tribo, sendo chamado para liderar um exército contra opressores. Pense em Davi, um simples pastor de ovelhas, enfrentando um gigante que amedrontava guerreiros experientes. Em todos esses exemplos, a força para a vitória não residia na capacidade humana, mas na intervenção e no poder de Deus, manifestado através da aparente fraqueza. O desafio é aceitar nossa limitação como o portal para a força divina operar. Se a fraqueza é uma realidade humana, o sofrimento anda lado a lado com ela. Há um versículo no livro de Jó, capítulo 5, versículo 7, que confronta essa verdade de forma direta e poética. O homem nasce para o sofrimento, como as faíscas voam para cima. Essa passagem não glorifica a dor, mas reconhece a sua universalidade. O sofrimento não é um desvio na jornada humana, é parte intrínseca dela.
tão natural quanto a tendência das faíscas subirem ao serem liberadas. A história de Jó, em particular, serve como um poderoso lembrete de que o sofrimento nem sempre é resultado direto de um erro pessoal ou de uma punição divina. Jó era descrito como íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal, e ainda assim enfrentou perdas devastadoras e aflições físicas terríveis. A simplificação que associa toda dor ao castigo é inadequada e cruel. A vida apresenta desafios, perdas e adversidades que não podemos prever nem controlar. Doenças chegam, relacionamentos se rompem, sonhos se desfazem. No entanto, o sofrimento, por mais difícil que seja, também carrega um potencial transformador. Ele pode nos despir de pretensões, ensinar resiliência e, frequentemente, nos aproximar de verdades mais profundas sobre nós mesmos e sobre o divino. Reconhecer a inevitabilidade do sofrimento nos convida à compaixão pelos outros, à solidariedade diante da dor alheia e à busca por um sentido que transcenda a própria dor. Esta jornada de reconhecimento nos prepara para entender melhor onde encontrar a força que precisamos. Se a fraqueza e o sofrimento são partes intrínsecas da nossa existência, surge a questão: onde reside a nossa esperança, o nosso ponto de virada? A resposta bíblica nos leva a um conceito central: a graça divina. Mas o que exatamente significa essa graça? Ela vai muito além de um simples favor que não merecemos, embora isso seja uma parte importante de sua definição. A graça de Deus é fundamentalmente a sua disposição e capacidade de agir em nosso favor, não por nossos méritos, mas pela sua própria natureza amorosa. Mas, para além do perdão e da aceitação, a graça é também um poder ativo que transforma e fortalece. Pense nela como uma energia divina, uma força capacitadora que nos é concedida para viver, suportar e até mesmo florescer em meio às nossas limitações e desafios. Essa força que permitiu a Moisés, um homem que se considerava incapaz de falar em público, confrontar Faraó e liderar uma nação. É essa mesma graça que capacitou Pedro, impetuoso e propenso a falhas, a se tornar uma pedra fundamental na edificação da igreja após negar a Cristo. Em ambos os casos, a capacidade para a tarefa não brotou da força inata deles, mas da graça que lhes foi concedida, capacitando-os a ir além de suas naturezas e medos. Buscar a graça de Deus é reconhecer nossa necessidade, nossa dependência. É aproximar-se com humildade, sabendo que não temos todas as respostas nem toda a força. É nessa busca sincera, nesse humilde clamor por ajuda, que encontramos a provisão divina, não apenas para sermos perdoados, mas para sermos sustentados, renovados e capacitados a viver uma vida que honra a quem nos provê. Esta capacitação se manifesta de formas surpreendentes nas vidas das pessoas. Ver a graça em operação em vidas reais oferece uma perspectiva tangível do seu poder. A teoria se torna viva quando ouvimos histórias de pessoas que enfrentaram suas fraquezas e encontraram na graça a força para seguir. Ouça a história de Ana, que lutou anos contra uma depressão profunda. Cada dia era um esforço monumental, a mente uma névoa densa de desespero. Ela se sentia fraca, incapaz de até mesmo realizar as tarefas mais simples. Em seu ponto mais baixo, ela clamou, sem saber direito a quem ou o que. Foi um murmúrio de rendição, lentamente, através de apoio. E, segundo ela, uma quietude interior inexplicável, uma força começou a surgir. Não uma cura instantânea, mas uma capacidade de dar o próximo passo, de ver uma pequena fresta de luz. Ela atribui essa força à graça que a sustentou, permitindo que buscasse ajuda e encontrasse um caminho de recuperação. Sua mensagem é de que a graça está presente, mesmo nos vales mais sombrios, capacitando a alma a resistir e a encontrar esperança. Considere a experiência de João,
confrontado com um diagnóstico médico grave. O medo e a incerteza tomaram conta. O corpo enfraquecia, a dor era constante. Ele sentia sua própria fragilidade de forma avassaladora. Mas, no silêncio das madrugadas, encontrou um refúgio. Na oração, sentiu um suporte que ia além de sua compreensão. A dor não desapareceu magicamente, mas a capacidade de suportá-la aumentou. Uma paz que desafiava as circunstâncias preenchia seu espírito. Ele testemunha que a graça divina não o livrou da doença, mas lhe concedeu a força e a serenidade para enfrentá-la, dia após dia, mantendo a fé e a dignidade. Há também a narrativa de Maria, cujo casamento parecia irremediavelmente quebrado pela mágoa e pela distância. A fraqueza de ambos em perdoar e compreender parecia intransponível. Foi no reconhecimento da própria falha e na busca humilde por algo maior que a mudança começou. Ao se abrirem para a possibilidade de uma intervenção divina, encontraram a capacidade de perdoar o imperdoável, de estender a mão em reconciliação. A graça restaurou não apenas o relacionamento, mas também a eles mesmos, ensinando-lhes que a verdadeira força muitas vezes reside na vulnerabilidade de pedir perdão e na coragem de concedê-lo. Esses relatos mostram que a intervenção divina ocorre de maneira real em nossas vidas. As histórias de Ana, João e Maria ecoam a profunda verdade que ressoa em 2 Coríntios 12:9. O poder supremo se manifesta plenamente em nossa fraqueza. Essa é a essência de um paradoxo central na fé. Algo que desafia a lógica comum do mundo, que valoriza a força manifesta, o controle e a autossuficiência. No entanto, as Escrituras e a experiência de muitos fiéis revelam que o caminho divino frequentemente se desdobra através de aparentes contradições. Além do poder na fraqueza, encontramos outros paradoxos igualmente desafiadores e libertadores. Consideremos a ideia de morrer para viver. Isso não se refere à morte física, mas à renúncia do ego, das ambições puramente terrenas, da necessidade de estar sempre no controle. É ao deixar ir, ao morrer para o velho eu, que encontramos a verdadeira vitalidade e o propósito que só podem vir de uma fonte divina. Outro paradoxo potente é o de perder para ganhar. Quantas vezes nos agarramos a algo, uma posição, um plano, um relacionamento com medo de perder? A fé nos convida a soltar, a confiar que ao abrir mão do nosso controle limitado, criamos espaço para que Deus opere de maneiras que superam nossos próprios esforços e nos concedam bênçãos que jamais poderíamos ter obtido por nós mesmos. Da mesma forma, a promessa de ser o último para ser o primeiro subverte as noções de hierarquia e status. É no serviço humilde, na disposição de colocar as necessidades dos outros acima das nossas, que encontramos a verdadeira grandeza aos olhos divinos. Esses paradoxos não são enigmas para nos confundir, mas convites à confiança. Eles nos chamam a operar numa lógica diferente da ditada pela cultura. Uma lógica onde a entrega supera o controle. A vulnerabilidade supera a arrogância e a dependência de Deus é a verdadeira fonte de força. Abraçar essas aparentes contradições é abraçar a sabedoria divina e se abrir para a manifestação do poder de Deus em sua forma mais pura e transformadora. Para isso, um elemento é fundamental: a humildade. Os paradoxos divinos nos convidam a uma nova perspectiva, onde a fraqueza se torna portal para a força. Mas como acessamos esse poder que opera de maneira tão contrária à nossa lógica? Há uma atitude interior fundamental que abre essa porta: a humildade. Humildade não significa pensar mal de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. É o reconhecimento sereno de nossas limitações inerentes, da nossa real posição no universo e, crucialmente, de nossa dependência de algo maior do que nós mesmos.
Essa qualidade é o oposto direto do orgulho e da crença na autossuficiência total, que nos isolam e nos impedem de buscar e receber ajuda, seja humana ou divina. A humildade nos desarma, nos torna receptivos. Ela nos posiciona para ouvir, aprender e, fundamentalmente, para receber a provisão que não podemos gerar por conta própria. Jesus ilustrou isso vividamente na parábola do fariseu e do publicano. O fariseu, cheio de si e de suas próprias justiças, orava de forma arrogante, enquanto o publicano, reconhecendo sua própria falha e clamando por misericórdia com um coração contrito, foi quem desceu para casa justificado. Cultivar a humildade não é um exercício de autodepreciação, mas um caminho de libertação. Ela nos livra da pressão de ter que ser perfeitos, de ter que ter todas as respostas, de ter que carregar o peso do mundo sozinhos. Ao abraçar a humildade, abrimos espaço para o crescimento genuíno, para a transformação do caráter e para uma conexão mais profunda com o Criador e com os outros. É uma postura que nos torna aptos a receber a graça divina em toda a sua plenitude. Um poder que nos capacita a enfrentar a vida não em nossas próprias forças, mas na força daquele que nos sustenta. Com o coração humilde, podemos então olhar para dentro com honestidade. Reconhecer a importância da humildade nos prepara para um passo essencial: aplicar esses princípios em nossa vida diária. Se a graça se aperfeiçoa na fraqueza, precisamos identificar onde essa fraqueza se manifesta em nós. Este não é um exercício de autocrítica destrutiva, mas de honestidade consigo mesmo e com o divino. É olhar para dentro com a intenção de convidar a graça a operar. Pense por um momento. Quais aspectos da sua jornada parecem mais desafiadores, mais pesados? Em quais áreas você sente que seus esforços são insuficientes ou que você facilmente se frustra? Vamos refletir sobre algumas perguntas. Em quais situações ou relacionamentos você se sente mais vulnerável, inadequado ou sem controle? Quais medos ou inseguranças persistem, apesar dos seus esforços para superá-los? Existe algum hábito ou padrão de pensamento negativo que parece te dominar? Onde na sua vida você mais sente a necessidade de ajuda, de um suporte que vá além das suas capacidades? Pode ser útil escrever suas respostas ou simplesmente refleti-las em silêncio. Ao identificar essas áreas, você não está definindo seu valor por elas, mas reconhecendo os pontos onde a graça divina pode atuar de maneira mais poderosa em sua vida. Agora, vamos transformar essa reflexão em uma entrega. Imagine que você está reunindo essas fraquezas, medos e limitações, talvez na forma de nuvens escuras, pesos ou imagens que representem essas dificuldades. Em um ato de fé e humildade, entregue-os. Pode ser através de uma oração simples como esta: Senhor, reconheço minhas fraquezas, nomeie-as se desejar. Entrego a Ti meus medos e inseguranças. Confio que Tua graça me basta e que Teu poder se aperfeiçoa precisamente nestas áreas onde sou fraco. Ajuda-me a depender mais de Ti e menos de minhas próprias forças. Visualize-se liberando esses pesos, sentindo o alívio e, em troca, recebendo uma sensação de paz e força que não vem de você, mas da fonte divina. Repita a afirmação que nos acompanha: em Tua graça encontro força para superar meus desafios. Este exercício contrasta fortemente com uma atitude comum em nossa sociedade. Um dos maiores impedimentos para a experiência plena da graça é a busca incessante pela autossuficiência. Embora a independência e a resiliência sejam qualidades valorizadas, uma dependência exagerada da própria capacidade, a crença de que podemos e devemos gerenciar tudo sozinhos pode se tornar um obstáculo significativo. Essa autossuficiência, disfarçada de virtude,
opera como um veneno sutil, minando nossa capacidade de nos conectar com a força divina e com o suporte humano. Ela nos leva à ilusão do controle total. Acreditamos que com esforço suficiente, inteligência ou planejamento, podemos evitar falhas, sofrimento e dependência. Tentamos prever cada imprevisto, construir muros em torno de nossas emoções e apresentar uma fachada de invulnerabilidade. Essa busca por controle esgota nossas energias e nos impede de reconhecer a própria fragilidade e a necessidade fundamental de ajuda externa, seja de outras pessoas ou de uma força espiritual superior. As Escrituras mostram o perigo dessa mentalidade. Pense no rei Saul, que no início humilde foi grandemente usado por Deus. No entanto, à medida que o sucesso aumentava, a autossuficiência começou a corroer sua dependência de Deus. Ele passou a confiar mais em suas próprias estratégias e popularidade do que na orientação divina, o que o levou a desobedecer e, eventualmente, à sua queda. Sua história é um lembrete sóbrio de que a força humana, quando desvinculada da fonte divina, é instável e limitada. Abandonar a autossuficiência não é um chamado à passividade ou à irresponsabilidade, mas sim um convite para operar a partir de uma base de poder diferente. É reconhecer que nossos melhores esforços ainda são finitos e que a verdadeira força para a vida e seus desafios reside em uma dependência consciente e ativa de Deus. É abraçar a vulnerabilidade não como fraqueza, mas como o ponto de conexão com aquele cuja força é infinita. Essa mudança de perspectiva abre caminho para uma comunicação vital. Abandonar a ilusão de ter tudo sob controle abre um caminho vital para a comunicação com a fonte de nossa força, a oração. Longe de ser um monólogo solitário ou uma lista de pedidos, a oração é um encontro, um diálogo constante com a graça divina. É o canal pelo qual nos conectamos com aquele cuja força se manifesta em nossa fragilidade. Esse intercâmbio com o divino pode assumir muitas formas, refletindo as diferentes dimensões da nossa relação com Deus. Há a adoração, que é o simples reconhecimento da grandeza e do valor daquele que nos sustenta, expressando amor e reverência. Existe a confissão, o ato de reconhecer nossas falhas e erros, buscando o perdão que a graça oferece e que nos liberta do peso da culpa. Há também a gratidão, a expressão sincera do nosso apreço pelas incontáveis dádivas, visíveis e invisíveis, que recebemos a cada momento. E, claro, há a súplica, onde apresentamos nossas necessidades, medos e anseios, confiando que aquele que nos ama ouve o nosso clamor. A regularidade e a autenticidade nesse diálogo são essenciais. Não se trata de usar palavras elaboradas ou seguir rituais complexos, mas de abrir o coração com sinceridade, apresentando-nos diante de Deus exatamente como somos. A promessa é clara. Ele se inclina para ouvir. Ele responde, talvez não sempre da maneira que esperamos, mas de uma forma que serve ao seu propósito e ao nosso bem maior. A oração, portanto, não é apenas um meio de solicitar intervenção, mas um exercício de dependência confiante. Ela nos alinha com a vontade divina, acalma a mente inquieta, infunde esperança onde há desânimo e oferece clareza para os passos incertos. É no silêncio ou nas palavras sussurradas da oração que a graça nos encontra, nos fortalece e nos direciona para vivermos de maneira alinhada com essa força que recebemos. A oração nos conecta com a graça, mas essa força não deve permanecer confinada a momentos de introspecção ou súplica. A graça é transformadora. Ela nos molda e nos impulsiona a viver de uma maneira que reflete a bondade e o poder que recebemos.
Viver pela graça significa permitir que essa energia divina flua através de nós, impactando nossas interações e escolhas diárias. Uma das expressões mais poderosas de viver pela graça é a capacidade de perdoar. Assim como recebemos perdão imerecido, somos chamados a estender essa mesma liberação aos outros. O perdão não anula a dor ou o erro, mas nos liberta do cativeiro da amargura e do desejo de retaliação, abrindo espaço para cura e reconciliação, tanto em nós quanto no outro. Outro pilar desse estilo de vida é o amor prático. A graça nos capacita a olhar para o próximo com compaixão e bondade, superando o egoísmo e a indiferença. Esse amor se manifesta em pequenos atos de bondade, na disposição de ouvir, de oferecer apoio e de partilhar o que temos. E intrinsecamente ligado ao amor está o serviço. Viver pela graça nos impele a usar os dons e talentos que nos foram confiados, não para benefício próprio, mas para edificar e auxiliar aqueles ao nosso redor. É colocar nossas capacidades a serviço de um propósito maior, tornando-nos instrumentos da bondade divina no mundo. Ser um canal da graça de Deus é a essência de viver por ela. É permitir que essa corrente de amor, perdão e capacitação atravesse nossa existência e toque a vida de outros. O impacto de uma vida vivida sob essa influência é profundo, não só para quem a vive, mas para a comunidade e o mundo ao redor, espalhando a luz e a força que recebemos. E essa força nos leva ao ponto final de nossa reflexão. Chegamos ao fim de nossa reflexão sobre a incrível verdade de que a força divina se revela plenamente em nossa fraqueza humana. Começamos reconhecendo nossa inerente fragilidade, a inevitabilidade do sofrimento que faz parte da existência, e como a busca pela autossuficiência pode nos isolar. Exploramos o versículo transformador de 2 Coríntios 12:9, onde a graça de Deus se apresenta não apenas como favor, mas como poder capacitador, perfeito precisamente em nossas limitações. Vimos como essa dinâmica paradoxal da fé se manifesta em outros aspectos da vida espiritual e como a humildade é a porta de entrada para receber essa dádiva. Refletimos sobre a prática de identificar nossas áreas de vulnerabilidade e entregá-las àquele que pode sustentar. E, finalmente, consideramos a oração como nosso diálogo constante com essa fonte de força e como a graça nos capacita a viver um estilo de vida que se manifesta em perdoar, amar e servir. A mensagem ressoa: sua graça é suficiente. Em cada desafio, em cada momento de fraqueza percebida, em cada sofrimento, há uma provisão divina pronta para nos erguer. O poder de Cristo atua de forma mais eficaz quando reconhecemos que não podemos fazer isso sozinhos. Repita conosco, em voz alta ou em seu coração, a mensagem que tem nos acompanhado: em tua graça, encontro força. Se este vídeo tocou seu coração ou ofereceu uma nova perspectiva, demonstre seu apoio. Clique em curtir para que esta mensagem alcance mais pessoas. Compartilhe com amigos e familiares que possam estar precisando ouvir sobre essa força que sustenta. E, por favor, deixe seu comentário com a mensagem: em tua graça, encontro força. Abaixo. Sua participação fortalece nossa comunidade. Se você ainda não fez isso, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdo que busca inspirar, encorajar e aprofundar nossa jornada espiritual. Que a graça de Deus, essa força que se aperfeiçoa na fraqueza, te envolva completamente. Que o poder de Cristo te fortaleça em cada área onde você se sente limitado. Que você encontre uma paz profunda, uma esperança inabalável e uma alegria que não depende das circunstâncias, mas da presença constante daquele que te sustenta. Amém.